todos possam estender as mãos aqui. Senhor, meu Deus e Pai, aqui está o Teu Filho, Deus, que está encarregado nesta noite de ministrar a palavra qual o Senhor revelou a Ele primeiramente. Pai, que todos nós possamos sair daqui edificados, Deus. Que o Teu Espírito venha falar com todos nós, no profundo, igual o Senhor falou com ele, Deus. Que a boca do Teu Filho venha falar o que o Teu Espírito introduziu no coração dele, Deus. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de estar aqui ouvindo mais uma vez a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor use o Seu Filho com profundidade. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eita glória. Com muita honra, né? Muito amor que vou botar o celular. E fico muito feliz de estar aqui hoje para ministrar sobre o tema a importância do Espírito Santo. Esse mês, o tema que foi dado foi para todos os pregadores, é a importância do Espírito Santo. E nós vamos, ver quão importante é o Espírito Santo. Às vezes a gente acaba não dando tanta importância, passando assim, despercebido pela gente. Mas ele é muito importante. Eu estudando sobre, buscando informação sobre o Espírito Santo, eu fiquei um pouco com dificuldade nessa informação, porque o Espírito Santo é uma pessoa, né? E, poxa, mas é Espírito ou a pessoa ou Espírito? Porque pelo nome você acha que é o Espírito e é pessoa, e a sensação, o entendimento que eu tive é como se Deus tivesse pego um pedacinho dele e colocado individualmente em cada um de nós. E esse Deus pequenininho dentro de nós fica se relacionando com a gente como pessoa. Ele não é uma pessoa de carne e osso, que nem a gente, mas é uma pessoa no relacionamento. Ele se entristece, ele conversa, ele literalmente está ali para te ajudar. Como lá na nossa relação, eu e Magali, é como se fosse uma relação a três, né? Tivesse eu, a Magali e o Espírito Santo. Então, é nessa figura de pessoa, de pessoalidade, né? Você olhando para o Espírito Santo de um lado, você vê uma pessoa, mas quando você olha do outro lado, não, é Deus. Você olha do lado de cá, pessoa, do lado de lá é Deus, porque eles têm esse atributo, né, de pessoalidade, pessoa. Eu acho que Deus fez assim para que conseguisse atingir melhor a gente, conseguisse falar a nossa língua, né? Conseguisse nos modificar. Porque imagina se Deus viesse aqui e falasse comigo, de repente eu ia explodir. Então, veio um pedacinho de Deus aqui para poder falar conosco. E nessa relação a gente pode e deve ir crescendo, né? Por isso que é muito importante o Espírito Santo, porque ele está junto de você, ele está dentro de você. E você pode, deve conversar, procurar, instigar. Então, é muito importante. Então, é como se tudo que Deus fosse fazer na nossa vida, ele usasse o Espírito Santo. É a forma que Deus vai modificar nosso ser, vai nos ajudar. Que honra, né? A gente poder ter um pedacinho de Deus dentro da gente.
né? Que responsabilidade também. Então eu pesquisando, procurando, eu vi algumas coisas que o Espírito Santo faz, né? Ele, vou falar aqui por alto, ele fala, ensina, testifica, ordena, guia, revela, orienta, examina, regenera, intercede, encoraja, dá os dons, convence, consola, dá o testemunho, ajuda a orar, transforma o coração de pedra, batiza, sela, é o penhor, nos dá o fruto, e assim vai, porque o Espírito Santo, ele não é limitado, como Deus, ele é limitado, ele vai trabalhar nas nossas vidas do jeito que ele achar melhor. Não há uma lista, não só do que ele pode fazer, mas também dos dons que eu vou falar mais na frente. São possibilidades que a Bíblia vem trazendo, mas às vezes o Espírito Santo pode trabalhar em algo novo na sua vida, né? Então, essa relação que Deus fez, né, usar o Espírito Santo para nos modificar, trazer a gente para Ele, é muito bonito. E para começar, vamos ler Efésios 5, 17 e 18. Esse versículo, ele vem comparando de uma forma interessante, né, o Espírito Santo, o encher do Espírito Santo, a bebida, né? Cadê meu... Vai lá, dá um cinco para trás. Depois eu leio. Fala mais ou menos assim: não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Depois eu leio quando Efésios, bota 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu achei legal trazer esse versículo para fazer essa comparação, né, entre a bebida e o Espírito. Porque a bebida, ela é algo mais visível aos nossos olhos, é mais fácil da gente compreender, e nessa comparação a gente consegue às vezes entender como a gente age o Espírito Santo. Quem tem a pessoa alcoólatra na família sabe, a pessoa alcoólatra bebe todo dia ou só quarta e domingo? Né? Ela bebe praticamente todo dia. E ela pega ali um pouquinho e bebe ali um copinho, ou quer sempre mais, né? E lá para o Espírito Santo, a gente tem que procurar o Espírito Santo, se encher do Espírito Santo todo dia, que nem o alcoólatra, né? Não, tomar não um pouquinho, mas o suficiente, procurar crescer em espírito, né? Quem está bêbado, você olha, você consegue ver, né? Geralmente a pessoa não consegue te esconder. Lá na polícia, às vezes você para a pessoa, daí eu falo assim, berrou, daí já era. É raro, mas às vezes eu acabo errando. Já teve situações, sai um cara falando meio estranho, de olho meio vermelho, esse cara tá bêbado. Aí faz o bafômetro, não tá. Mas geralmente você acerta, né? Você olha, o cara. Inclusive a bebida fala língua estranha também, né? Bêbado bem, o que fala? Uma língua ali que você sabe o que dá. E o Espírito Santo também, né? Quem tem o Espírito Santo, quem está cheio do Espírito, não um pouquinho, mas quem está cheio do Espírito Santo, você conhece pelo agir, pelo falar, pelo se comportar, né? Onde
frequenta, você começa a ver uma situação de coisas e você, poxa, essa pessoa está cheia do Espírito Santo. Então, se você quer se encher do Espírito Santo, você não pode estar fazendo algumas coisas, né? Como se embriagar, né? Então, essa comparação achei bem pertinente trazer, para mostrar como que esse encher, a gente procurar estimular, né? Todo dia a gente se encher, né? E trazer para a nossa vida essas coisas boas que o Espírito Santo pode trazer. E eu escolhi duas coisas que eu falei aqui para pregar sobre hoje, sobre o Espírito Santo, que é o convencimento e os dons que o Espírito Santo nos dá. Eu vou começar pelo convencimento, tá? Esses dias teve uma enchente, né? Não sei se vocês ficaram sabendo. Inclusive, queria agradecer à igreja, né, todos que puderam ir lá me ajudar os outros. É muito bonito ver a igreja trabalhando, né? A igreja não é só para agora. A igreja o trabalho, quando se fala de igreja na Bíblia, não é esse espaço somente. É tudo, né? Tudo que envolve o agir de Deus na nossa vida, a gente procurar o melhor de Deus na nossa vida. E eu fiquei muito feliz, né, de recebê-los lá, e ajudou bastante, né? Foi muito bom. E nessa enchente, né, teve uma situação interessante, porque tá na enchente, como que você vai no banheiro, né? Você não... No caso lá, a casa 2 andares, a gente estava em cima, mas o vaso não descia, né? A pessoa no andar só, então já está no meio da lama. Aí, o que eu falei? Vou fazer um xixi no balde. Eu pegamos, fazer um xixi no balde. Aí, Margarida, o que você vai fazer com esse balde? Eu vou jogar ela pela janela. Ela, não, que isso? Não, velho. Ela, não, vou botar um cloro, minha filha. Onde você acha que está a tua fossa? Lá na nossa fossa. Eu estava até pensando em limpar a fossa, agora não precisei mais limpar. Aí peguei pela janela. Aí tá, a gente ficou lá rindo e tal. Aí depois, né, que acabou, desceu, a gente tá lá limpando e tal. Aí teve uma hora que eu tava lá sentado, olhando assim, aí eu olhei pra fossa, agora acho que tá mais limpo e tal. Aí fica aquele, será meio com nojo, né? Poxa, será que realmente saiu aquilo tudo, ele espalhou tudo aqui? Aí o Espírito Santo veio e falou assim comigo: tá vendo essa fossa que você está com nojo? É ali que eu habito dentro de vocês. É ali que é dessa forma que vocês são, e é ali que eu fico. Ai, meu Deus. Porque, poxa, mas a gente procura fazer o melhor, né? Procura fazer alguma coisa. Aí me lembrou que a gente foi chamado não só para uma perfeição exterior, mas para uma perfeição interior. Então, enquanto a gente faz as coisas certas pela obrigação, pela imposição, pela espada, né? É um primeiro caminho, mas nosso interior ainda está podre como a fossa. E é ali que a gente bota nosso pedacinho de Deus, no meio das nossas vontades, no meio dos nossos sentimentos. E por isso que eu resolvi falar sobre convencimento, porque o Espírito Santo pode nos convencer, pode mudar a nossa vida na origem, né? Pode
passar a gente fazer as coisas não pela obrigação, mas pelo amor. E vamos ler primeiro, 1 Coríntios 6,19 fala que o corpo é o santuário do Espírito Santo. Então, a importância da gente tentar manter nossa fossa, que é nosso coração, nossos sentimentos limpo. Vamos abrir em Mateus 15, 1. Vamos ler o 1. Então, chegando ao pé de Jesus, os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: 2. Por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem pão? Aí pula para o 11. Então, os fariseus e escribas vieram testar Jesus. Por quê? Os fariseus eram muito apegados à perfeição externa, à perfeição exterior. E era um mandamento, a questão de lavar as mãos, por isso que Jesus foi lavar os pés, era todo um ritual de pureza externa. E os fariseus foram questionar Jesus: seus discípulos não lavam a mão, vocês estão não está fazendo o certo, né, o correto. Aí pula para o 11, 15, 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso sim é que contamina o homem. 17. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? 18. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. 20. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina. Quer dizer, Deus está dando, Jesus estava ali dando a palavra, mostrando que o que mais importa não é o que está por fora, é o que está por dentro. Então, a gente tem que tentar fazer uma mudança de dentro para fora, né? E como que a gente consegue fazer essa mudança, né, de sentimentos, de uma limpeza interna? Através da nossa reforma moral, da nossa transformação, através do convencimento do Espírito Santo nas nossas vidas, e a gente entender que a vontade do Pai, ela é agradável, ela é melhor, ela é prazerosa, porque muitas das vezes a gente faz o correto, né? Poxa, me fez assim, vou perdoar. A gente perdoa muitas das vezes pela obrigação, não pelo fazer o certo, pelo amor. A gente honra pai e mãe porque muitas das vezes porque está escrito ali. E se não tivesse? Se não fosse essa obrigação, você faria? Se não tivesse esse mandamento, né? Você oferta, dizima, porque está escrito. E se não tivesse, você continuaria? Eu vou propor algo ainda mais. Se não existisse inferno, se não existisse uma vida posterior, você ainda assim faria o que você faz? Porque o que você faz é o que te agrada? Porque eu sinto que muitas das vezes a igreja faz as coisas certas pela lança. A lança de você não fizer, você vai para o inferno. Você está perdendo seu galardão no céu. Será que esse é o melhor caminho? Porque por dentro a gente continua podre, a gente continua com a vontade de fazer as coisas que dão prazer para a carne, né? E se a gente começa a mudar, né, nossa vontade, o início de tudo, a gênese de tudo,
a gente começa a querer aquilo, não porque eu vou receber uma vida depois, não porque eu posso ir para o inferno, mas porque é a vontade do Pai, e assim como agrada a Ele, me agrada. Então, enquanto você não conseguir fazer essa mudança interior, você não vai estar no Pai como o Pai está em você. Como Jesus fala que vários momentos que Ele e o Pai são um só, Ele está no Pai, o Pai está em mim. E enquanto a gente não conseguir fazer essa mudança, não precisar de bonificações ou de castigos, a gente vai continuar com a nossa força transbordando, entendeu? Porque na origem a gente está contaminado. Por isso que Paulo falava que eu não faço o que eu quero. Quer dizer, ele queria coisas boas para ele. Quem gosta de ser perdoado? Todo mundo. Mas não faça aquilo que quer. Quer dizer, por quê? Porque a gente acaba no final das contas fazendo o que está no nosso interior. Uma hora ou outra acaba escapando, né? Porque a gente tem que mudar por essência. A nossa mudança, é claro que a nossa mudança quando começa, né, numa obrigação. Às vezes você está com um problema de saúde, aí você começa a ter que reduzir a alimentação. Eu quero emagrecer, eu quero acordar mais cedo, coisas que você não gosta, e às vezes vem alguma coisa ruim para te mover a você melhorar aquilo, você mudar. Mas depois que você muda, dando um exemplo, a gente, por exemplo, lá em casa a gente não bebe refrigerante, mas a gente não bebe refrigerante não é porque faz mal hoje, a gente não bebe refrigerante porque não é mais gostoso pra gente, né? A gente tomava café com açúcar, daqui a pouco passou o café para o adoçante. Hoje a gente toma café sem açúcar, só o café, e passou ao longo do tempo a ser prazeroso o café sem açúcar. No início não é, né? Enquanto nós somos meninos, a gente faz por obrigação, mas quando viramos homens, a gente faz por amor. Então, a gente precisa fazer essa transformação moral. Quando a gente alinha a nossa vontade com a de Deus, passamos a ter verdadeira liberdade. Porque a gente vê Jesus falando, vocês eram escravos, agora são livres. Aí você pensa, até o pessoal olha de fora da igreja, olha para você, pô, tu tá maluco, você não pode nada, né? Poxa, você agora não pode isso, não pode aquilo, não pode... Que liberdade é essa? Entendeu? Agora eu sou livre, estou livre e não posso nada. Mas a liberdade está onde? Quando você começa a fazer por sua vontade a vontade do Pai. Você pode fazer toda a sua vontade, porque ela passou a ser a vontade do Pai. Aí realmente você estará livre. E o Espírito Santo vem participando nessa faxina interior, né? Na origem de tudo. Vamos abrir em Mateus 5. Mateus 5, Jesus vem trazendo, é o primeiro sermão de Jesus, vem trazendo o Sermão do Monte, é um sermão lindíssimo. E ele vem trazendo essa importância do interior, né? Vem botando o sarrafo. Sarrafo é aquela madeira que a gente pula, né? No salto em altura. Ele levanta o sarrafo lá em cima. Mas você vai ver que Jesus fez o certo. Você tem que arrancar o mal pela raiz. Então,
Abre Mateus 5:8. Vamos ler algumas coisas de... Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão Deus. Porque eu estava falando, esse limpo de coração não é, estou fazendo tudo certo. Não é muito, muito mais profundo. E ele vai continuar falando. 21 e 22. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu de sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Alguém já sentiu vontade de matar o outro? Quase que diariamente, né? E o problema está ali. Jesus, quando fala isso, é para sermos limpos. A gente tem que trabalhar na origem. A gente tem que se trabalhar, porque não matar alguém não é o suficiente. A gente precisa ser muito maior do que não matar alguém. 27 e 28. Vocês ouviram que foi dito: não cometa adultério. Mas eu lhe digo: quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já comete adultério no seu coração. Quer dizer, eu tenho minha esposa, honro ela, respeito, mas a honra que você deve a ela é muito maior do que isso. Porque a vontade do Pai é que você e ela sejam um só. Então, quando você olha para outra mulher com o pensamento libidinoso, pensamento errado, você já está se contaminando lá na sua origem. O Espírito Santo, você deu descarga lá dentro, em cima do Espírito Santo. E é fácil? Não é fácil. Mas o Espírito Santo convence a gente. Se você procurar, se você orar, se você se encher do Espírito Santo, você vai mortificando a sua carne. Porque tudo isso, todos esses sentimentos ruins estão ligados à carne. Então, o Espírito Santo pode te convencer, pode fazer a sua reforma. Pula para 43. 5:43. Vocês ouviram o que foi dito: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. 44. Mas eu lhe digo: ame os seus inimigos e ore pelos que perseguem vocês. Quer dizer, a gente ama nossos inimigos de verdade. Você pode amar com atos, tá? Você pode ajudar. Às vezes uma pessoa que você não gosta, precisa de uma ajuda, você vai lá e faz a ajuda. Você ama com atos, mas o amor lá dentro, na origem, é difícil. Então, manter esse coraçãozinho puro é complicado. E por último, 48. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Então, essa santidade que Jesus veio trazer, essa obrigação, eu digo, para mim, essa é a maior denúncia que Jesus dá para a gente. Porque a gente precisa, em primeiro lugar, fazer nossa reforma interna, nos aproximarmos ao máximo de Deus. É claro que isso não é da noite para o dia, isso não vem muitas das vezes de dentro para fora, ao contrário, muitas das vezes precisa vir de fora para dentro. A gente começa a fazer os atos, começa a tentar perdoar, tentar amar, a não
tá com vontade de matar e não matar, mas a gente precisa nos modificarmos na origem de tudo, para sermos realmente livres. Fazer as coisas certas, não pelas promessas, e sim pelo que é certo, ter prazer na sua lei. Né? A gente canta e ter prazer na sua lei, mas a gente tem prazer? Não tem. Boa parte das vezes não. Boa parte, como a gente está melhorando, a gente já começa a ter. Mas tem hora que a gente, meu Deus, eu sou obrigado a fazer isso. Meu Deus, tem que perdoar. Mas se a gente conseguir seguir os passos de Jesus, porque ele veio e mostrou como se faz. Eu e Magali, a gente sempre conversa que, na dúvida, a gente tenta se colocar no lugar de Jesus. O que Jesus faria nessa situação? Porque fazer o certo, às vezes, não só é difícil de origem, mas saber qual o certo também é difícil. Às vezes tem situação que você... a pessoa está pedindo ajuda. É para ajudar, não é? Até onde você ajudar um filho, você está ajudando o filho ou está prejudicando? Então, saber do que fazer, muitas das vezes é difícil. A gente tem que buscar essa sabedoria em Deus. E a gente sempre pensa em Jesus, poxa, bota Jesus lá. O café lá está tendo um problema, sim. Não, manda embora, é absurdo. Não, mas como que Jesus faria? A gente já começa a se modificar externamente e internamente. E assim, essa missão de Jesus é uma missão que a gente não vai alcançar, né? Por isso que a gente precisa da graça, por isso que a gente precisa de Jesus. Mas a gente tem que buscar, incessantemente. Se hoje eu estou assim, amanhã tem que estar melhor, lá na frente melhor, porque a vida fica muito mais suave, né? A nossa vida não precisa ser um martírio, não precisa ser uma vida infeliz. Você precisa transformar as formas que você sente prazer, as formas que você sente felicidade, como você vê o mundo, como atividade física. Pessoa que não pratica atividade física, você fala, vou ali correr uns 10 km, correr 5 km na praia, na areia, é gostoso no início, não. Mas com o tempo você consegue sentir prazer, e você vai tendo prazer com coisas corretas, com coisas saudáveis. Então, a gente tem que mudar a nossa essência, porque quando a gente é pego na provação, quando Deus mastiga a gente, né, tritura, qual é o cheiro que você exala? Né? É cheiro agradável ao Senhor ou é cheiro de fossa? Por isso que somos provados, porque a pessoa que já chegou num nível como Jesus, tudo para ele fica mais fácil, mais tranquilo, porque ele passa pela prova dando glória a Deus. Eita glória! Então, vamos procurar o Espírito Santo, vamos mudar nosso interior desde a origem, vamos deixar um coração limpo para o Espírito Santo habitar em nossas vidas, né? Vamos passar antes de passar, limpe suas forças, tá? Vamos passar, eu vou agora falar um pouco sobre os dons do Espírito, que
falei do convencimento, e o Espírito Santo nos dá dons, né, de dons, muitas das vezes miraculosos, dons espirituais, mas às vezes são dons normais, né? O Espírito Santo, o que é miraculoso, o que é sobrenatural, é a forma que você adquire o dom e não o dom em si. Então, a gente tem o dom de falar em línguas, tem línguas estranhas, mas tem também de você se capacitar para ir pregar a palavra de Deus. Mas você pode estudar, tá? Inclusive está tendo curso de inglês aí, tá? Quem puder vir. Então, muitas das vezes a forma, o dom em si não é sobrenatural. Até o dom de cura. Você pensa, eu não sei quem já fez fisioterapia, quem já fez massagem, às vezes a pessoa vem, faz uma massagem, faz algo em você, sai o Espírito Santo e te cura de alguma coisa. Então, o Espírito Santo, ele vem de uma forma sobrenatural e nos capacita, que nem a banda que estava aqui, né, que está mudando. Você vê que coisa maravilhosa, esses jovens, né, adquirindo dons ali de tocar, de cantar, de fazer isso, e muitas das vezes de uma forma muito rápida, com muito suor, mas de uma forma muito rápida, uma forma além do normal. Então, o Espírito Santo, ele vem nos dando dons para que a igreja cresça, para dar testemunho de Deus na nossa vida. Então, os dons, tem gente que trabalha com a lista fechada. Eu acho melhor trabalhar com a lista, que nem eu falei antes, as coisas do Espírito Santo na Bíblia são exemplificativas, porque o Espírito Santo não é limitado. O Espírito Santo é Deus, ele é ilimitado, ele pode fazer o que ele prouver, né? Então, você tem dom de palavra de sabedoria, de conhecimento, de discernimento de espírito, dom de fé, enfim, variedade de línguas, interpretação de línguas. E esses dons vão ser usados não para o meu engrandecimento, mas para o engrandecimento de Deus, né? Então, eles vão ser usados para edificar a nossa igreja. Que nem eu falei, não a igreja só essa daqui, mas a igreja é o agir de Deus no mundo, né? Então, o Espírito Santo vai te dar dons de repente dentro do seu trabalho, para você testemunhar, para você crescer. E vamos abrir aí 1 Coríntios 12, 8. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Lembra do álcool? O álcool age na gente. Cada pessoa, o álcool age de um jeito, né? Tem gente que bebe e fica bravo, tem gente que bebe e chora, tem gente que bebe e fica elétrico, tem gente que bebe. E o Espírito Santo é a mesma coisa. Ele age em cada um de um jeito. Muitas das vezes do jeito que ele quer, mas também da forma que a pessoa, da capacidade da pessoa, né? Essa interação, ela é individual de cada pessoa. Interação com o Espírito Santo. As capacidades vão ser diversas, mas o Espírito é um só, é o mesmo. Então, vamos lá. Continua 8, 9. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, para a outra dá o poder de curar. Uma pessoa recebe o Espírito, poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra,
pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra dá a capacidade de interpretar o que essas línguas dizem. Próximo. Porém, é um só o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Então, Paulo vem mostrando alguns dons, só que às vezes a gente fica querendo ver coisas espetaculares, né? Quer ver a pessoa vir de muleta, a pessoa chegar cega na igreja e sair curada, né? E os dons, muitas das vezes, é para o cotidiano. É o dom da palavra, é o dom de trazer uma água, não deixar faltar uma água. Cada um dando o seu melhor, né? Eu conheci o pastor Dimar, ainda bem que ele não está aqui, que eu vou falar mal dele. Eu conheci o pastor Dimar no curso de inglês, antes da igreja, que eu nem sabia que ele era pastor. A gente fez um período de curso de inglês junto, inclusive a gente fala essa língua estranha aí, bem. Mas eu não sabia que ele era pastor, e depois ali no curso tal, acabei ficando sabendo. E assim, olhando para o pastor Edmar, da onde ele veio, a história dele, o estudo dele, eu vejo que e vendo a forma dele pregar aqui, eu vejo o dom do Espírito Santo na vida dele. Entendeu? Uma pessoa que veio de uma origem muito humilde e estudou pouco, mas o Espírito Santo capacitou ele, deu o dom dele pregar, né? Às vezes eu até acho que não é a mesma pessoa quando eu vejo lá fora, sujo de graxa e tal, e quando está aqui, aqui em cima, pregando com tanta, né, verdade. Então o Espírito Santo está guardando a igreja, está guardando todos nós, e às vezes é nas coisas mais simples, né? Tem gente às vezes que tem dificuldade de sorrir, de falar, e muitas das vezes daqui a pouco está lá na recepção da igreja, né? Eu vejo o Edson, esposo da Juliana, ainda bem que ele está aqui também, que eu posso. Nossa, o Edson não abre a boca para nada, anda que nem um ratinho assim pelos cantinhos. Aí chega na hora do teatro, o cara é um ator da Globo, acho que ele fica andando escondido assim para a Globo não vir pegar ele. Então, o agir do Espírito Santo é diverso, aumentando nossas capacidades para a gente fazer, né, a vontade de Deus. E vamos abrir agora no final 1 Coríntios 12, 31, pula para o último. Por isso se esforcem para ter os melhores dons. Quer dizer, a gente não é algo que, não preciso fazer nada, é o agir. Imagina o quanto que o Edmar precisou estudar, correr atrás, ler e se empenhar para chegar a esse nível que ele está hoje, né? Então a gente não tira a nossa responsabilidade de correr atrás e da gente também conversar com o Espírito. Poxa, eu quero isso, eu gostaria disso, me capacita, conversa com o Espírito Santo. Muitas das vezes para você não vai ter aquilo, mas pode ser que uma hora você consiga, né? Porém, eu vou lhe mostrar a vocês o caminho que é melhor de todos, tá?
E agora vamos para 1 Coríntios 13, para fechar. Então a gente está vendo que tem muitos dons, né? E eu fico vendo que na igreja a gente esquece que o maior dom é o amor. Como eu estava falando lá do convencimento, sem amor, nada disso vale a pena. Então vamos ler, porque 1 ao 11. E passa a mostrar, vou ler o anterior, passa a mostrar um caminho sobremodo excelente. Isso é lá no finalzinho do eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu. Lembra Ele vai trazer aqui a memória do capítulo anterior dos dons. Não adianta falar em língua estranha. Não adianta chegar aqui na frente e falar assim, assim, assado. Nada disso é importante. Mas se não tiver amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como um barulho de um sino. Quer dizer, passa. Serve para nada. Eu posso fazer a melhor pregação, ter o dom do conhecimento, de sabedoria, mas se eu não tiver amor, eu não tenho nada. 2. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se eu não tiver amor, eu não seria nada. Então, vamos pedir mais amor. 3. Poderia dar tudo que eu tenho, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. 4. Quem ama é paciente, é bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, não guarda mágoas. Quem ama fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Tudo isso vai passar. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Até o conhecimento um dia vai passar. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém próximo. Pois nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. 11. Aí, já vou descer 11. Você vê como Paulo vem trazendo o maior dom de todos, como volta lá no conhecimento, na origem de tudo, lá atrás. O amor, nossos corações, é a origem de tudo. Não adianta eu profetizar, não adianta eu falar, o maior dom de todos é o amor. Então vamos amar. O amor, a gente se doa, a gente faz trabalho. Jesus falou que o maior no reino dos céus é aquele que mais trabalha, porque aquele que mais trabalha é o que mais ama. Não é trabalho de trabalhar, não, trabalho pelo outro. E muitas das vezes a gente acaba esquecendo que o amor é o mais importante. Por isso que aí ele vem falando o 11. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Lembra lá da reforma que a gente tem que fazer no nosso interior? Agora que estou adulto, parei de agir como criança. A gente ainda age como criança. Estamos aqui precisando amadurecer para passar a agir como adulto.
Então, o maior presente, né, que a gente recebeu de Deus é a presença dele, a gente poder nos mudar para que nós passemos a ter essa passamos a estar nele e ele na gente. Então tem vários pontos que fala isso de conter está contido, né? Jesus fala que está em Deus em Jesus, que Jesus na gente. Mas enquanto a gente não descobrir esse verdadeiro amor, que vai ter a participação do Espírito Santo, a gente não vai dar um próximo passo. Vamos continuar sendo meninos. Até quando a gente vai ser menino? Então, com essa mensagem que eu finalizo, instigando a vocês serem homens, deixarem as coisas de menino para trás. E muito obrigado pela palavra.